Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um número J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Bom, galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o Barbudinho Alegria apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, que anda com um ciúminho de mim, né? Abandonei você pelo Tekken ultimamente, ficou reclamando, só no Tekken aí, né? Só gastando isso, futebol que é bom nada, mas posso falar muita coisa não, que ultimamente tô jogando só Mortal Kombat 11, só joguinhos de luta no fino da bola. E é isso, né? Agora a gente volta à nossa programação normal. A gente tá um pouco atrasado devido à Copa América e uns problemas que tivemos técnicos, mas hoje já vou fazer o possível para deixar todas as informações melhores possíveis pro Hinomaru, já né, que a J-League não parou e a gente teve coisa pra caramba pra conversar nessa semana. Galera, infelizmente tivemos um problema de Osmar, né, Thiago? Osmar contato aí com os nossos áudios. Que dor de cabeça. Nossa, tinha ficado um programa maravilhoso. Estamos aí regravando pra vocês, porque nós somos os guerreirinhos, né, Thiagão? Exato. Eu não sei de onde tirei essa frase, mas alguém falou que é engraçado. Os guerreiros. Os guerreirinhos. Tem Shinhan e Caos, né? E Antio por aí. A gente morre, mas revive, né? Só por dar de bosta. Tanto personagem Yantia e Caos. Caraca. Poderia ser pior, poderia ser aquelas buchas de Saibaimans na Mekuzei. Saibaman, podia ser os caras, os personagens dos filmes, né? Aqueles. Nossa, acho que não tem mais bucha que aquele soldadinho do Tarles, né? No filme da Árvore do Poder. Nossa, esse filme é muito ruim, cara. Aqueles gêmeos baixinhos lá, roxinhos. Gêmeos baixinhos. Os irmãos Beterraba, que nem eu falava, quando eu sabia o nome deles. Um dia, né, precisa fazer um programa só pra relembrar esses filmes do Dragon Ball, cara, que é tanto filme que dá um programa só disso. Vamos fazer, assim, 2 especiais, filmes dos Cavaleiros e filmes do Dragon Ball. Os dos Cavaleiros não são tão ruins, mas aquele da Ares lá, pelo amor de Deus. Não, o da Ares e o Prólogo do Céu... Nossa, o Seiya sem piroquinha lá. O Prólogo do Céu é um negócio inacreditável, cara, que tem o irmão da Marin... Né? E aí tem toda aquela história que voltam aquela história maluca de nego falar talvez a Marin seja irmã do Seiya, um negócio que estava resolvido. Putz, Cavaleiros também é um episódio à parte. E tem o Hagen de Merak que usa dreads, né? Também, né? Não, por favor, a gente um dia vai fazer isso até o final do ano, pelo menos um deles, que é pra poder conversar, debater, que uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi debater esses filmes ruins do Cavaleiro do Zodíaco. Bom, filme mesmo, nada supera Dragon Ball Evolution, né? Que cagou de vida. Pois é, ou o filme dos Cavaleiros Zodíacos em CGI, que no final das contas os caras tem um Anubis, gigante no final do filme. Né? Ai meu Deus, parece mais Final Fantasy que Cavaleiros, né? Exato, falando nisso, semana que vem então né, tem a série nova do Cavaleiros da Netflix. Vamos ver o que acontece com o Shun Mulher e toda a mudança. Você viu o trailer? Viu? O último trailer eu achei legal, o primeiro horrível, agora essa semana que eu vi foi bacaninha. O pessoal ficou pistola, pô, você andando de skate e tal, tá abandonando, tá atraindo o movimento. Eu digo uma coisa, eu não fiquei indignado com você andando de skate, até porque ele é um piá, adolescente e tal, tudo bem. Eu fiquei indignado que ele abandonou a clássica regatinha vermelha pra usar uma baby look, velho. Verdade. E tem outro detalhe interessante que é muito maluco, além dessas mudanças da Baby Look horrível também, é que agora parece um negócio muito mais assim triste do que eles lutando contra exércitos armados, né? Então, tipo, né, vai ter esse embate do exército contra os cavaleiros. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Eu só digo uma coisa, o Dócrates fez escola, né? Primeiro o Dócrates enfrentou a polícia, fugiu da polícia, levou o corredor do Capitão Nascimento e agora veio os cavaleiros lutando contra o exército. Esse episódio é genial. Vamos esperar, se não me engano, acho que é dia 19, dia 20, uma coisa assim. Mas semana que vem, provavelmente vai ter Cavaleiros. A gente vai poder, pelo menos, dar alguns pitacos do que a gente tá achando. Isso me lembrou do céu lá contra o exército do mundo. Pra lutar contra o céu. Ai, caraca, tem uns episódios que eu vou te falar, viu? É a famosa encheção de linguiça, né? Exato. Falando em encheção de linguiça, nós que estamos enchendo a linguiça aqui no programa. Galerinha, a J-League atualmente tá na 18ª rodada. Nós paramos lá atrás
na 13ª. Aí teve a pausa da Copa América, a nossa pausa da Copa América, né? Vamos pra lá, fizemos cobertura do primeiro jogo em loco, o especial dos outros jogos. Só que a J-League não parou, pessoal. Então, mesmo rolando o campeonato lá da Copa América, a J-League continuou. Teve a 14ª, 5ª, 6ª, 17ª e 18ª. A gente vai falar rapidinho aqui os resultados da 14ª até a 17ª e destrinchamos por detalhes os resultados e a conclusão dos jogos aí da 18ª, pessoal. Então, para começar... Oi, na verdade, a 14ª a gente fez, foi da 15ª pra frente, né? A gente até fez um especialzinho de 12, 13, 14 e agora a gente continua da 15 em diante. Falar com velho é difícil, né? O velho já banana, né? Acontece. Acontece. É que eu pensei no filme do Dragon Ball, daí a gente já buga, né? Bom, Thiagão, falando aqui dos resultados da 15ª, o Hiroshima ganhou do Belmari por 2-0, Kashima meteu 2-0 no Cereço, Frontale e Sapporo 1-1, Shimizu 3, Marinos 2, Oita e Nagoya ficaram no 1-1, Júbilo e Gamba no clássico da tristeza, da desgraceira, ficaram no 0-0. O placar está refletindo a fase dos times. Matsumoto perdeu em casa para o Sendai, confronto direto aí na zona da degola. O verde, olha só, já subiu o verde, hein? Olha que beleza. O UFC Tokyo, então, o UFC Tokyo foi surpreendido em casa pelo Kobe 1-0. Urawa 2, Sagan 1. Na 16ª, o Sapporo começou bem, né? Meteu 3-1 no Sagan Tosso. Kobe e Oita ficaram 2-2. Marinos 1, Matsumoto 0. Cereço 2, Júbilo 0. Gamba 1, Belmari 0. Nagoya 1, Shimizu 2. E também Vegalta 2, Tóquio 0. Passando para a próxima rodadinha, o Matsumoto perdeu em casa para o Gamba por 3-1. Matsumoto se complicando aí com esse resultado. Toko meteu 4-2 no Marinos, clássico aí das cidades vizinhas. Kobe 5, Nagoya 3, Kashima 2, Hiroshima também 2. Aí o Júbilo, olha o Júbilo de novo, hein? Perdeu em casa por 3-1 pro Frontale. O Belmari, o Belmari levou do Cereço em casa por 2-0. Vegalta 2, Sapporo 1. Oita 2, Urawa 0. E o Sagan ganhou em casa por um milagre 4-2 para cima do Shimizu. Bom, Thiagão, antes de a gente comentar a 18ª por completo, tem algum jogo aí desses aí que te chamou a atenção? Cara, teve algumas partidas interessantes. O Vissel Kobe conseguiu ganhar do líder na rodada número 15. Foi um resultado bem adverso comparado com o UFC Tokyo, que é um time muito mais bem organizado que o Vissel Kobe, por mais que o Kobe tenha melhorado bastante. Uma outra partida que foi muito interessante foi a vitória do Cereço por 2-0 em cima do Júbilo Iwata, jogo que definiu a demissão ou desligamento, né, do Nanami da equipe do Júbilo Iwata. Ele não é mais o técnico. Foi livramento para ele, né? Ficar passando vergonha chega, né? Exatamente, foi bem complicado. E depois na rodada 17 teve um jogo bem interessante, que foi a vitória do Vissel Kobe por 5-3 em cima do Nagoya Grampus, né? Aquela vitória, mais uma vez, um placar elástico, que a torcida do Vissel Kobe meio que se encheu de esperança, mas a gente sabe que a realidade do Vissel Kobe é um pouco diferente, né? Não é essa equipe que vai deslanchar de uma hora para outra, né? O Vissel Kobe que, apesar dos investimentos, ainda tá com um motor meio baixo, meio resfriado, né, Tiagão? Então tem que ver o que vai acontecer com esse time ainda, que não engrenou, né? Apesar de todos os investimentos, trouxe jogadores estrelados, tá só na 13ª colocação, né? Exato, a gente até fala que talvez o Vissel Kobe seja o foguete molhado da temporada, teve pra um variar. investimento, para variar, teve a mudança de técnico, né? A equipe melhorou, não apenas fisicamente, mas melhorou taticamente, mas a gente sabe que infelizmente tem algumas peças no time do Vissel Kobe, principalmente na parte defensiva, que não são peças dignas de uma equipe que está tentando lutar pelo campeonato, que na verdade era a ideia do Vissel Kobe, mas está muito longe disso. E sabe o que é pior? Que todo ano a gente fala, Vissel Kobe, agora vai, e não vai, né? É impressionante o que acontece com esse time.
E não é, a gente não pode falar que é investimento, né? A gente sempre fala assim, os problemas dos times da J-League é porque alguns faltam investimento, mas no caso do Viseu tem investimento, mas acredito que aquela ideia inicial de como a equipe funcionaria, no papel é muito interessante. Se a gente for pegar o time do Viseu no papel, a maioria dos jogadores poderiam ser titulares em outras equipes, né? Mas a gente vê que na prática, né, a gente vê hoje uma equipe muito focada no Iniesta, muito focada no Davi Villa, né, e até um pouco atrás, antes dele se machucar, muito focado no Podolski, né, e a gente vê que hoje o Viseu Kobe é uma equipe que tem peças individuais muito boas, mas na prática, né, elas não funcionam tão bem, até porque a gente está falando do Villa, que tem 30 e tantos anos, o Iniesta, que voltou de lesão e também não é nenhum garoto, o Podolski, que praticamente vai perder metade da temporada por causa de lesão, então assim, né, pequenas coisinhas foram moldando esse time do Viseu Kobe, que é bom, mas infelizmente é muito frágil. Realmente a coisa tá feia ali pro Viseu Kobe. Vamos ver se com o tempo o time acaba por melhorar, né? Uhum. Sabe de quem que tá feia a coisa também, Thiagão? Falando agora, já abrindo a rodada, o nosso querido Gamba Osaka, né? Quando a gente pensou que o time ia engrenar, que o time ia bem debaixo de chuva, daquela famosa chuva de verão, né, Thiagão? Aquela chuva forte que molha mesmo. E depois acaba passando. O time tomou a virada para cima do líder FC Tokyo, 3-1. Kensuke Nagai dando show de não estar em boa fase. Nagai, pelo jeito, a convocação aí para a seleção japonesa empolgou o cara de vez. Tá fazendo muito gols seguidos, né? E tá sendo fundamental aí para essa equipe do Tokyo. O Gamba que não jogou mal não, hein? Pelo menos o primeiro tempo foi muito bom da equipe do Gamba. Abriu o placar aí logo de cara com o nosso queridíssimo Onosse, né, no começo do jogo. Partiu pra cima, Thiagão. Desperdiçou várias chances. Chegou até a dominar o primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo. Mas chegou na parte final ali. O Kensuke Nagai simplesmente resolveu fazer 2 gols seguidos, né, Thiagão? Então, isso quebrou as pernas do time do Gamba. Nagai esperto. O segundo gol do Gamba foi até uma falha defensiva que o zagueirão ali, numa má vontade, resolveu subir com o Kensuke Nagai. Ele poderia ter pressionado mais e achei que foi uma falha. No primeiro gol que a equipe tomou do FC Tokyo, foi uma falha grotesca da defesa do Kensuke Nagai no meio de 4 jogadores ali, conseguiu finalizar. E o time, depois que tomou esse primeiro gol e tomou a virada, morreu de vez, né? Não conseguiu uma reação, foi perdendo o domínio da partida, foi perdendo posse de bola. No começo do primeiro tempo, até os 30 minutos, a equipe do Gamba chegou até quase 70% de posse de bola, atacou mais, só que pipocou. Uma derrota aí que custou caro pro time do Gamba. Foi até um placar meio mentiroso, que se fosse por produção, merecia ter pelo menos saído com empate essa equipe do Gamba aí. Pois é, até no segundo tempo teve um gol do Kim, né, o zagueiro do Gamba, e só que ele estava impedido e tudo mais, e o juiz ficou ali meio que aquela dúvida se poderia dar ou não um gol, mas o Kim foi lá mesmo, falou, quando foi perguntado, bateu a mão do Samuel, ele foi lá e falou, bateu na minha mão e tudo mais, então, até porque a J-League não utiliza o VAR, né, então a gente sabe disso. Tem a conversa que talvez o VAR seja utilizado nos playoffs finais da J-League, ou apenas na próxima temporada, mas a grande verdade é que o time do FC Tokyo é melhor do que a maioria das equipes nesse momento, é melhor que a equipe do Gamba, que começou bem, como você falou, mas é aquele negócio, né, quando a fase não é boa, às vezes, né, nem quando a equipe joga certinho, né, o segundo gol do Nagai pauta muito o que é essa temporada do Gamba 2019, né, uma equipe que começa bem, aí cai muito de produção, né, e aí toma um gol aos 38, toma um gol aos 40, e aí no segundo tempo, quando a equipe deu essa reação, teve lá algum impedido, e depois acabou tomando o terceiro gol do Diego aos 100 minutos, aí realmente morreu, né, qualquer possibilidade do time do Gamba. O time do Gamba, na minha opinião, eles até melhorou muito nessas últimas rodadas, não é um time absoluto na maioria das vezes que ele joga fora de casa, obviamente, né, a pontuação na tabela mostra isso, mas a equipe do Gamba mostra que está evoluindo aos poucos, né? Então acredito que se eu fosse falar hoje
para os torcedores do Gamba que ouvem o Rinomaru é que, na minha opinião, talvez o Gamba não caia. Agora, com a vinda de Usami, talvez até o Ideguchi com um pouco mais de dificuldade, acho que a equipe do Gamba tende a melhorar um pouco mais a sua finalização e não vai depender tanto do Hwang nem do Ademilson. Então, tipo, isso já ajuda bastante. Agora o problema do Gamba vai ter que ser uma outra parte, que é a parte defensiva, né? Miura é muito bom, Takao às vezes dá umas vaciladas, o Yadima joga melhor ofensivamente do que um volante fixo, né? O Kim não é mais nenhum garoto, então né, o Higatiguchi a gente já sabe o que esperar dele, então assim, a equipe do Gamba é uma equipe que tem qualidade, mas infelizmente peca muitas vezes onde não poderia, né? Que quando tá ganhando, que é aquele famoso vacilo de futebol asiático, né? De quando você tá ganhando o jogo, você saber trabalhar a bola, né? Sem desespero. O Gamba talvez tentou abrir um pouco mais para fazer um segundo gol logo e acabou tomando essa virada aí, jogando em Tóquio. Mas sabe quem que vacilou mesmo nessa rodada, Tiagão? Kawasaki Frontale, né? Sim, de novo, hein? De novo, hein? Jogando em casa, ficou no 0-0 com o Sagan, desperdiçou um caminhão de gols nessa partida. O Sagan Tosso teve poucas oportunidades nesse jogo. Inclusive no segundo tempo ele deu uma confusão dentro da área lá. Bola bate no zagueiro, vai no goleiro, bate no zagueiro de novo e não entra, né? Essa foi a maior chance de perigo de Sagan o jogo todo. Mas o Frontale atacou e não conseguiu fazer o gol. Por dois motivos, né, Tiagão? O primeiro motivo foi a falta de pontaria. O time não acertava. Quando tinha a chance de finalizar bem, chutava em cima do goleiro, chutava fraco, chutava para fora. E o segundo motivo foi o goleiro Takaoka, né, que fez uma boa partida também, fez defesas seguras quando foi bem exigido. Quando o Frontale não facilitava também, viu os chutes bem fáceis para ele. Mas é isso, né, o Frontale mais uma vez desperdiçando pontos importantes aí dentro de casa. Não que o time tenha... O time até jogou bem, mas o que pecou foi a finalização mesmo. Graças a esse vacilo ofensivo, o time não conseguiu somar 3 pontos e estacionou na terceira colocação ali com 32 pontos. Caso tivesse vencido, ia para 34 e subia para segundo, né? Custou caro esse empate aí. Com certeza. O time do Frontale, Elias, até aquilo que a gente estava conversa muito em off e também falamos do programa que infelizmente foi pro limbo, né? O time do Frontale, até 3 temporadas atrás, era aquela equipe que a gente falava, é a equipe do quase, é uma equipe boa, mas não falta algum detalhe para ser campeão. E agora o Frontale, depois de ganhar 2 títulos seguidos, a gente espera que ele jogue sempre como uma equipe grande, né? E, né, o que acontece nesse jogo? A equipe do Frontale jogando em casa tinha sim a obrigação de ganhar do Sagan Tosso, que é uma equipe muito ruim defensivamente, né? Uma das piores defesas do campeonato. O time do Frontale fez um investimento grande com o Leandro Damião, então assim, a gente esperava pelo menos uma vitória. Se o Frontale vencesse o jogo contra o Sagan Tosso, estaria em segundo colocado e até colocando uma pressão um pouquinho maior em cima do FC Tóquio. Esse empate com o Sagan, que até veio de uma boa partida quando venceu na rodada 17 o time dos times por 4-2, um resultado que ninguém esperava, né? Até porque o Fernando Torres anunciou a aposentadoria, o time do Sagan agora vai ter que correr atrás de um substituto à altura e tudo mais. Mas no caso do Frontale, mais 3 pontos desperdiçados, né? Nessas últimas 5 rodadas, o Frontale teve 3 empates, né? Empatou contra o Ural 1-1, resultado normal. Empatou com o Sapporo em 1-1, Sapporo muito bem, mas ainda tinha condições de vencer. E agora o empate com o time do Sagan Tosso também jogando em casa. Ou seja, se desses 3 resultados tivesse ganhado 2 partidas, o time do Frontale estaria com certeza agora colocando muito mais pressão, né, em cima do FC Tóquio e poderia sim estar pensando seriamente em uma partida de embate direto, poder estar ganhando os pontos e aí quem sabe em busca do tricampeonato, que seria inédito para a equipe também, seria algo muito diferente na J-League. Agora, se o Frontale vai se abalar com esses empates em casa, só o tempo vai dizer. E a próxima partida, Elias, Kawasaki Frontale versus FC Tóquio em Tóquio, ou seja, embate direto. Se o FC Tóquio vencer o Kawasaki Frontale, pode estar dando um passo muito importante para abrir muito mais distância do segundo e terceiro colocado. Então, seria um resultado bem importante, né? Poderia ter dado tudo certo, lembrando que o Frontale, a equipe foi campeã ano passado assim, né? Devido aos vacilos do Hiroshima, no final da parte da metade para o final do campeonato.
a equipe aproveitou nesses vacilos e foi campeã. Então tem que ficar muito esperto na J-League, porque qualquer vacilo é importantíssimo, né, para as equipes que estão disputando o campeonato. Com certeza, cada ponto é muito importante. A gente sabe que na J-League é assim, né? Quando uma equipe começa a despontar muito logo cedo, ela vai ter toda a possibilidade de poder estar administrando isso com o tempo, né? Então, o Frontale veio, mesmo como franco atirador nas últimas temporadas, ganhou, mesmo assim como você frisou muito bem. Mas assim, se quiser manter o campeonato ainda vivo, logo nesse começo, sem deixar o FC Tokyo muito longe, a próxima partida, jogando fora de casa, obrigação do Frontale é vencer. E o FC Tokyo joga por um empate, que tá bom demais, mas se o Frontale continuar nesses mesmos erros, né, até de ir muito afoito ao ataque, né, o FC Tokyo pode muito bem fazer mais um bom resultado e aí abrir praticamente quase 10 pontos, ou até exatamente 10 pontos do Kawasaki Frontale. E sabe quem que tá vacilando de novo, Thiagão? Quem? Nagoya Grampus, rapaz. Aí, de novo, hein? De novo, hein? Jogando dessa vez no Mizuho, né? Estádio clássico aí de Nagoya. O time foi surpreendido e perdeu para um concorrente direto aí do rebaixamento, que é o Belmário. O Belmário meteu 2-0 em 2 vacilos enormes da defesa do Nagoya. No primeiro até que não dá para dizer que foi tão vacilo assim, porque o Yamane deu um corta-luz e o Saito chegou por trás e chutou. Tudo bem que todo mundo ficou olhando o Saito chutar, mas ok, né? E mais o segundo gol que o Kaneko fez, eu não lembro se foi o Yoshida ou foi o Nakatami, deu um presentaço pro Kaneko, que dominou a bola, correu até a área, fez o gol. Que olha, vou te dizer, essa defesa do Nagoya é uma desgraça, hein? Pelo amor de Deus. É a parte da equipe que parece que não aprendeu muito, né, cara? O time do Nagoya é engraçado que, até vendo o jogo que ele perdeu de 5-3 pro Viseu Kobe algumas rodadas atrás, a gente vê que assim, o time do Nagoya ele só sabe jogar de um jeito, ofensivo. E as equipes que sabem jogar no contra-ataque, né, o Shonan, que tem um coletivo muito forte, o próprio Viseu Kobe, que também tem um coletivo muito forte, normalmente tem tudo pra matar esse jogo, né? E o Nagoya, cara, é incrível que na temporada passada passou um baita perrengue, né, por jogar nesse time dessa maneira ofensiva. E parece que não aprendeu muito com os erros. Eu tava dando uma olhadinha aqui, a última vitória na J-League do Nagoya, cara, já faz um tempo já, cara. Foi no dia 12/5, cara. 2-0 contra o Reds. De lá pra cá, cara, é só derrota, só empate. E o time do Nagoya, claro, até esse momento não está correndo risco nenhum de rebaixamento nem nada, mas a gente sabe que a equipe do Nagoya do ano passado já meio que conseguiu escapar nas últimas rodadas e dava a entender que a equipe tinha melhorado esse aspecto defensivo, esse problema de ser uma equipe muito afoita no ataque, né? Daí, pelo menos na teoria, né? Mas na prática, se a gente for ver os últimos resultados do Nagoya, não são nada animadores, né? Das últimas 5 partidas, 4 derrotas, né, e apenas um empate, e assim, derrotas com valores até expressivos, né, 3-1 pro Sendai, 5-3 pro Kobe, agora toma 2-0 jogando em casa contra o Shonan Bellmare, que é o 15º colocado, uma equipe que também não ganhava há muito tempo. O Shonan é uma equipe que a gente gosta muito, que a gente torceu muito para se manter na J-League, sabe que é importante, uma equipe que perdeu muitas peças, que tem que fazer, às vezes traz jogadores que ninguém conhece para entrar uma reposição. É uma equipe também que já estava praticamente 4, 5 partidas rodadas sem vencer, volta a vencer, dá um respiro de 3 pontos para um rebaixamento, mas a gente sabe que o tom da temporada do Shonan desde o ano passado está assim também, né? Uma equipe que está sempre lutando a todo momento com uma defesa ruim, um ataque que funciona, mas o problema do Shonan Bellmare também é um problema defensivo. É uma equipe que não sai muito para o ataque, mas infelizmente quando joga com uma equipe que tem muito poder de ataque, a equipe não sabe se defender. E a equipe do Nagoya é diferente, né? Até tem jogadores interessantes na defesa, mas é uma equipe que opta por jogar sempre muito ofensivo com o Jô, com o Gabriel Xavier, e esquece que tem que cuidar da defesa, né? E sabe um time que tá ferrado em tudo, Thiago? Não tem jeito mesmo? A coisa tá feia. Exatamente, Thiago. Já são aí 6 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas.
O Júbilo perdeu sozinho de novo, novamente. Tudo bem que o Kashima fez uma boa partida, só administrou, né, Thiagão? Mas perdeu sozinho, né? O primeiro gol que a equipe tomou foi um gol contra. No cruzamento, o Shinzato foi lá e cabeceou para as próprias redes. E o segundo gol do Koike na partida foi um gol a lá estilo Ronaldinho Gaúcho, no Miguel, né? Diz que tentou chutar direto, mas a gente sabe que ele tentou cruzar e a bola entrou. Quando a fase não ajuda, é complicado, né? Você vê, o que era para ser uma falha num cruzamento tornou-se um gol, né? Então é bem complicado, é um lance bem esquisito aí, onde o Kashima fez o segundo gol. Para vocês terem uma ideia, a última vitória do Júbilo Iwata na primeira divisão foi há muito tempo, lá no dia 18 de maio, contra a equipe de Sendai, né? Venceu em casa por 2-0. Depois de esses 6 jogos que teve aí, foram 4 derrotas e 2 empates, né? Inclusive esses empates foram em casa, um empate com o Kobe 1-1 e um empate com o Gamba em 0-0, né? Então, realmente aí a coisa tá muito feia pro Júbilo. E o mais engraçado é que o Kashima deu a bola pro Júbilo na partida, tanto que a posse de bola final no jogo ficou em 63% pro Júbilo e só 37% do Kashima. O Kashima praticamente deu esses 2 chutes a gol e ficou nisso, né? A equipe do Júbilo chegou a dar 8 ou 9 chutes a gol e perdeu. Incrível, né? Para você ver que a equipe do Júbilo Iwata ela tem uma certa dependência de alguns jogadores, né? O Kamata que está lesionado, o Nakamori quando chegou melhorou e muito, né? O sistema ofensivo da equipe. E assim, do Kashima dispensa comentários, né? A gente sabe que o time do Kashima tá ainda com a cabeça muito na CL, tem tudo para fazer bons resultados esse ano. E a J-League está tentando administrar como pode. E mesmo ainda tendo com a cabeça em duas grandes competições, o Kashima ainda está apenas 1 ponto do Frontale. E sinceramente melhorou tanto nessas últimas 8, 9 rodadas, apesar de que nem todas foram vitórias, que eu até acredito que nesse momento o Kashima ameaça mais o UFC Tokyo do que o próprio Frontale, pela questão que sabe que o time do Kashima é uma equipe muito organizada. Agora, Elias, do Júbilo, sinceramente, me faltam palavras, cara. Você acha que talvez esse é o ano que o Júbilo não consegue escapar mesmo? Olha, tá tudo se desenhando para que seja isso mesmo, né? O time só tem 14 pontos em 18 rodadas. Se não houver uma virada que aconteceu com o Sapporo em 2016, né? O time tava ferrado, ia cair, acabou não caindo. Aliás, foi em 2017, ia cair, mas se livrou do rebaixamento. Se não tiver uma virada espetacular, como aconteceu com o Shimizu em 2017 também, a coisa vai ficar feia. E se você for ver em números, o Júbilo Iwata tem uma pontuação muito baixa, né? Já estamos nos aproximando aí da 20ª rodada, não chegou nem a 20 pontos ainda, né? Se vencer os 2 próximos confrontos até a 20ª rodada, chega aos 20, né? Mas eu digo uma coisa, se a equipe do Júbilo não virar com pelo menos 25 pontos aí, até, deixa eu ver, não fizer 25 pontos até a 24ª, terceira rodada, aí a chance de rebaixamento é alta, né? Lembrando que essa foi a primeira rodada já do segundo turno, né? São 34 rodadas, 17 de cada turno. Então o time tem que se espertar, porque terminou o primeiro turno na lanterna, né? Então é bem complicado. E fazendo uma conta rápida aqui, já foram 19 rodadas, já foram 57 pontos, que seria, né, a pontuação máxima. O líder tem 39, né, então conseguiu, né, bem mais da metade, e o Júbilo 14, né, então de 57 você conseguir apenas 14 pontos é assustador, cara, de negativo. Terrível.
Olha, espero que o Amata volte logo para melhorar esse ataque, cara, porque o Júbilo precisa de gols de maneira meio que o quanto antes. Talvez a parte boa, se a gente pode ver isso, é que o Jubiluata enfrenta o Matsumoto, né, que é a equipe que a gente vai falar daqui a pouco, que é a equipe que está em 17º, então é um embate direto para a parte de baixo da tabela, e se vencer, talvez reanime novamente, né, mas se perder do Matsumoto, a coisa pode complicar de vez. Que era para ser o lanterna normal desse primeiro turno aí, mas o Júbilo conseguiu se superar. Você deu a deixa aí do Matsumoto, então vamos falar do jogo deles, né? O Consadole Sapporo recebeu, a equipe do Matsumoto empatou em casa em 1-1. Foi muito bom pro Matsumoto, que não contava com esse ponto fora de casa, né, Thiagão? Geralmente as equipes da parte de baixo da tabela já sabem que vão ser massacrados jogando fora de seus domínios. E conseguiu resgatar esse um pontinho que deu uma certa força para a equipe, já que o time tá ali na zona do rebaixamento com 17 pontos e a primeira equipe fora é o Belmari com 20, né? Então não é uma distância muito longa, pode ser que a equipe consiga se recuperar até de uma maneira rápida. Falando do jogo, os gols que saíram foram em confusões defensivas, né? O Shirai abriu o placar pro Sapporo numa confusão dentro da área, chute pra lá e pra cá e fez o golzinho. E o Toma ainda no primeiro tempo no Matsumoto Yamaga, que foi um gol, olha, foi um dos gols mais bizarros que eu vi nessa J-League. Numa cobrança de escanteio, a bola bateu no zagueiro, bateu no goleiro, vai e volta e sobra limpa pro Toma chutar e fazer o gol de empate, né? É um gol a lá concorrentes da parte de baixo da tabela. Por incrível que pareça, o Consadole Sapporo mais uma vez conseguiu se estabilizar pelo menos entre os 6 primeiros colocados do primeiro turno, Thiagão. Coisa que aconteceu ano passado. Por pouco o time não pegou uma CL. E pelo jeito, pelo andar da carruagem, o Sapporo vai fazer pelo menos uma campanha de meio de tabela, né? Já somou aí 28 pontinhos e tá longe, bem longe da zona do rebaixamento. Se continuar, se manter aí esse equilíbrio, pode ser que o time não passe nenhum susto essa temporada como foi ano passado. Pois é, e pensar que o time do Sapporo, ele meio que seguiu os passos assim do próprio Shonan Bellmare, né? Menos investimento, pegou jogadores que teoricamente não deram certo em outras equipes, né? Como o próprio Botroid, né? O Lopes e assim por diante. E é uma equipe que já pelo menos 2 temporadas passa bem longe de rebaixamento e tá dando assim, pelo menos esperança para os seus torcedores de talvez lutar por ACL. Então assim, isso já é muito bom. Como você falou, o Sapporo nessa partida foi até ruim o empate, porque com a derrota do Oita, né, que é o 5º colocado, se o Sapporo tivesse vencido, ele seria o 5º colocado nesse momento. Então, pro Sapporo que está lutando por ACL, claro, como não como favorito a uma vaga, mas ainda correndo por fora, foi um resultado ruim. E desse time do Matsumoto Yamaga, Elias, por mais que o empate foi realmente bom, porque não esperava, é uma equipe que, claro, usa a torcida quando joga em casa como um fator positivo. Eu gostei muito do jogo do Hayashi, do Takahashi, cara. O Takahashi, que é um jogador de 25 anos, né, joga ali pelo lado esquerdo ali, como lateral esquerdo, lateral não, meio esquerdo. E cara, ele ali junto com o Fujita, sabe, deu uma certa liga interessante de velocidade, das bolas chegarem no ataque. Infelizmente o Takasaki lá, que é o camisa 9, acabou não conseguindo transformar essas possibilidades em gol, mas é um jogador de relativamente novo e que já na equipe já faz um tempo. Tava dando uma olhadinha nos resultados deles das últimas temporadas. É um cara que começou lá no Nagoya lá e teve algumas chances, já jogou praticamente quase todos os jogos do Matsumoto nessa temporada. É um cara que tá evoluindo, cara. Eu fiquei pensando, poxa, olha só, se no Matsumoto ele tá fazendo isso, quem sabe, né, se essa equipe do Matsumoto não conseguir se manter na J1, pelo menos tem alguns nomes que aparentemente podem estar pintando em outras equipes, que são jogadores que têm futuro. Esse Ryo Takahashi é um deles. Não, o próprio Daisen Maeda também, né?
com certeza, que a gente vai falar um pouquinho mais dele depois, mas que tem até, teve até a conversa de Barcelona, que a gente acha um pouco demais, mas é um cara que tem velocidade, então, e o Matsumoto, ele tem um pouco essa pegada de... É uma equipe que tá na J1, mas ele tem muito daquele futebol japonês um pouco mais antigo, né, que é muita velocidade, né, nem tanta técnica, né, nem tanto preocupação em posicionamento, né, mas é uma equipe que realmente tem a velocidade como um fator predominante, né, então isso é interessante. Não sei se funciona, mas é interessante. Vamos ver quanto tempo vai durar o nosso querido Matsumoto. Lembrando que o Takahashi, que você comentou, né, ele jogou durante muito tempo no Belmari, né. Verdade, né? Jogou até segunda divisão com o Belmari quando subiu, né? Uhum. Já jogou no Nagoya também, um jogador bem rodado. Pois é, interessante e o bom que por onde ele anda, pelo menos ele joga várias partidas, né? Então é um cara que tem um convívio bem. Então acho um jogador que eu colocaria ele pra a gente prestar um pouco mais atenção durante essa temporada. Vamos falar de polêmica, Tiagão? Vamos lá. Eu quero uma opinião tua, que daí eu vou falar a minha, aí você fala a tua. No jogo entre Sanfrecce e Hiroshima Cereço Osaka, que terminou em 1-1, o Mizunuma marcou um golaço de falta na gaveta, espantou tudo que a coruja que estava dormindo ali na toca, né, Tiagão? Mas a polêmica que eu quero te falar foi o gol do Patrick, né? Houve um cruzamento na área e a bola parecia fácil para o nosso goleirinho Kim Ji-hyun, né, que o Thiago Montempo tanto adora defender. E o Patrick se enfiou na frente do goleiro, cabeceou e fez o gol, né? Agora, pelo que eu vi nos lances, eu achei que teve uma carga do Patrick ali, que ele se enfiou na frente do goleiro. Inclusive, ele enfiou o braço na frente do Kim Ji-hyun para fazer o gol. Se tivesse um VARzinho ali, muito provavelmente seria marcada a falta do Patrick em cima do goleiro, né? Eu nitidamente tenho a visão de que foi falta para cima do goleiro da equipe do Cereço Osaka, né? Cara, é complicado porque assim, se a gente for pensar no Patrick, ele até pelas redes sociais, as coisas que ele posta e tudo mais, ele é um cara muito intenso, né? E ele é muito forte. Então, cara, eu acho que a maioria dos lances que ele participa, não por maldade, não tô colocando maldade pra gente debater, mas assim, ele é um cara que utiliza da força física como uma vantagem. E eu acho que muitos dos próprios juízes, eles tentam fazer essa divisão de que se ou o cara é forte demais ou o cara tá realmente usando força demais. Eu acho que no caso do Patrick, ele sempre utiliza força demais porque ele é muito mais forte do que a maioria dos jogadores da J-League. Então eu acho que tem essa diferença. Se fosse eu também teria marcado falta. Entendeu? Porque realmente foi um pouco excessivo mesmo. Foi praticamente quase uma trombada que ele ia ter com o goleiro ali. Então ele faz a carga, faz o posicionamento do corpo, faz o gol e sai comemorando, o juiz aponta para o meio de campo e é isso, o juiz que define. Mas a minha opinião também foi até porque quando você vê o lance do gol, não, mas quando você vê os replays, você começa a realmente ver que teve uma carga excessiva. Eu também teria dado também a infração, mas até entendo o juiz de não ter colocado, porque fica sempre essa dúvida, né? Ou o cara é forte demais, ou realmente foi um lance forçado. De qualquer maneira, eu ainda acho que o Patrick faria um gol de qualquer maneira, porque esse gol aos 66 foi apenas um segundo até um terceiro lance que o Patrick teve durante o jogo. Então, assim, o time do Hiroshima, mesmo quando toma o gol, e tomou o gol cedo, né? Tomou o gol no começo no primeiro tempo, aos 20 minutos, teve um primeiro tempo inteiro se preocupando em não tomar um segundo gol, que fez o correto, e a segunda etapa viu que o time do Cereço não tinha tanto espaço assim, né, até porque o gol saiu de falta, a equipe não conseguiu criar muitas coisas, é um problema do Cereço nessa temporada. A saída do Sugimoto deixou um buraco no ataque do Cereço, né, onde o Okuno e nem o Mendes consegue suprir, e então o time do Cereço realmente falta, às vezes, esse homem com um pouco mais de qualidade na frente. E o time do Hiroshima tem esse homem que é o Patrick, né? Então o placar foi até justo, mas eu acho que realmente nesse lance que foi o gol, o Patrick fez falta. Inclusive o Patrick teve outras oportunidades, né?
meteu bola na trave, deu assistência para outro marcar gol, mas não saiu. Exato. Mas de qualquer maneira, eu ainda acho que a temporada do Hiroshima ainda é muito aquém do que eu esperava. E o Cereço é um novo Frontale, né? A equipe que a gente sempre acha que vai conseguir alguma coisa, mas no final das contas é o Frontale de 3 anos atrás, né? A equipe que sempre tá ficando no quase, né? É 7º colocado, aparentemente não aspira muito a CL. Nesse momento até o Sapporo demonstra um pouco mais de brio na hora do ataque. E o Hiroshima é uma equipe que desaprendeu muito a vencer. Tem uma equipe muito boa, mas muitas vezes está tendo que correr atrás do placar para tentar empatar o jogo. Então, infelizmente, o time do Hiroshima também vem passando um pouco longe daquilo que eu esperava. Ainda é uma das melhores defesas do campeonato, mas infelizmente toma muito gol no começo do jogo e depois tem que pensar aí 30, 40 minutos inteiros para estar conseguindo um empate. Se começasse a ser uma equipe mais focada em fazer o resultado no primeiro tempo, talvez o Hiroshima tivesse uma situação um pouco melhor. Tiagão, sabe quem que se despediu da J-League esse fim de semana? Quem? Ele se despediu com derrota, coitado, né? Nosso querido Daniel Schmidt. Foi embora mesmo, né? Foi embora. Não tinha como segurar mais, né? Falando um pouquinho do jogo, o Urawa ganhou de 1-0 no Vegalta Sendai, do nosso querido Daniel Schmidt, que ficou de malas prontas para a Bélgica, já foi vendido. Inclusive um goleiro polonês está vindo para o lugar dele, que nós comentaremos disso daqui a pouco na sessão de transferências. E se despediu de uma forma triste ainda, né? Levou um gol de cobertura do Kuroki numa jogadaça do Yuki Muto. Tá sumido o menino Muto, né, Thiagão? Não tem se destacado nas últimas partidas. Ele driblou para cima de 2 defensores, mandou um lançamento pro Kuroki, correu sozinho e encobriu o nosso querido goleiro da seleção japonesa. Vitória em casa do Urawa, 1-0. Sendai que com essa derrota aí, o time já liga o pisca-alerta para a zona do rebaixamento, né? Tem só 22 pontinhos ali. A primeira equipe na zona do playoff tem 17, né? Não é uma distância tão longa assim, tem que tomar cuidado. E vamos ver como que o time vai se portar aí sem o seu principal jogador. O goleirão foi embora. Pois é, o Sendai, Elisa, tá tendo uma olhadinha aqui. É uma equipe que já fazia até um tempinho que não sabia que era derrota. A última derrota foi um 4-3 para o Shimizu no dia 25/5. Mas é uma tabela de resultados que deixa você meio que sem entender, né? Porque venceu teoricamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas, contando, claro, playoffs de Levian Cup. E agora a derrota pro Al Reds, que jogando em casa era muito mais favorito. Mas o problema do time do Sendai é que ele teve um começo de temporada muito ruim, né? Então o Sendai ele engatou várias vitórias, 4, 5 na J-League, mas era uma equipe que teve um começo de campeonato muito ruim, né? Então esses resultados positivos foram apenas para estar suprindo a falta do ponto no começo, né? No caso do Al Reds, é uma equipe que infelizmente já vem sofrendo desse mal na J-League desde a temporada passada, né? Não consegue ter uma sequência de resultados, né? Por isso o Urawa está ficando cada vez mais longe de pensar em um título da J-League em 2019. Mas é uma equipe boa, o Sugimoto não está tendo tanta chance quanto queria, até consegue ser muito bem utilizado, mas ainda o Kuroki é mais, digamos que mais decisivo, né, do que o Sugimoto. Então, para quem até esperava que o Sugimoto poderia chegar e fazer uma dupla de ataque muito feroz com o Kuroki, talvez ainda não seja ainda, né, esse ponto. Mas o time do Urawa até acho que passa por um momento de transição, de fim de alguns ciclos e tá trazendo os jogadores novos e tudo mais. Então acho que é uma equipe que tende a melhorar para as próximas temporadas em questão de pontos cuidando na J-League. No caso do Vegalta Sendai, voltou a ser aquele Sendai que a gente estava acostumado a ver, né, em 2017 e 2018. Uma equipe que ganha-se muito bem em casa, é um visitante muito chato e não passa perrengues em questão de rebaixamento. Teve um começo de campeonato muito ruim e essas últimas 4 vitórias consecutivas na J-League meio que deu uma aliviada, mas como você falou, né, 22 pontos é muito pouco, tem muita coisa pela frente. E agora, sem o seu grande goleirão, né, o seu time do Sendai vai ter que jogar realmente
com a alma, né? Porque se voltar a perder, vai voltar a fletar com o rebaixamento. Vai mesmo, Mr. Thiago Cruz. Thiagão, sabia que teve um jogo aí que foi água mole em pedra dura, usando aquele velho ditado? O jogo do Marinos, né? O Marinos tanto persistiu, tanto insistiu, tentou, que conseguiu seu golzinho, né? Com o Edgar Júnior, no bate-rebate da defesa. A defesa do Oita é muito boa, né? Tá se mostrando aí muito bem no campeonato. Mas o Marinos com o Edgar Júnior venceu jogando no estádio mais charmoso da J-League, né? Que é o Nippatsu Mitsuzawa. Jogou no estádio da maior equipe de Yokohama, né? Que é o Yokohama Sports. Que é o antigo estádio do Flugos também. Eu gosto do estádio do Nissan Stadium e tal, mas o Nippatsu tem um charme do típico estádio japonês, né? Aquele estádio quadradinho, sem cobertura, pequenininho, né? É um dos charmes aí do futebol japonês, é esse estádio, que tem muita história para contar. E quando o Marinos, como todo mundo já sabe, adquiriu os direitos do Flugos e tal, em jogos menores, porque sabe que vai dar menos público, né, Tiagão? A equipe utiliza o Nippatsu, né? E faz bem, que dos 15 mil lugares, deu 11 mil. Ia ser muito triste de ver, por exemplo, o Nissan Stadium com só 11 mil lugares, exato, né? Então, o Nissan Stadium é como se você estivesse jogando campeonato carioca no Maracanã, né? Não tem como, né, lotar sempre, né? É muito difícil, né? E eles usam dessa artimanha para os jogos menores. Deu certo, venceu. Esperto eles, o time do Marinos, Elias, que esse ano eu tô falando muito bem do Marinos, né? Eu sempre peguei muito no pé, como todo mundo já sabe. E o Marinos, que a única coisa negativa assim, que eu acho nessa temporada nesse momento, porque é segundo colocado, tá correndo atrás do campeonato, é que o time do Marinos é uma equipe que toma muitos gols, né, cara? Tem 30 gols, mas toma 24. Então, tipo assim, por exemplo, se a gente for contar até o Oita, que é o quinto colocado, a média de gols, quer dizer, que o resultado de gols que eles tomam é o seguinte: o só tomou 13 gols, o líder FC Tokyo, o time do Frontale, que é a melhor defesa do campeonato, tomou 11, o Kashima tomou 15 e o Oita tomou 15. Aí quando você vê os números do Marinos, o Marinos tomou 24 gols, fez 30, mas tomou 24. Então assim, é uma equipe que tomava muitos gols, né? Então, olhando aqui os resultados, né, pelo menos nas últimas 6 rodadas, isso melhorou bastante, né? O Marinos tomou apenas, né, em aspas, né, tomou em torno de 8 a 9 gols nas últimas 6 rodadas, melhorou muito ainda, o índice já tinha um índice um pouquinho pior antes, já chegou a vencer alguns jogos de virada em 3-2 e tudo mais. Então o time do Marinos começou a engrenar as suas vitórias. Ainda tem algumas derrotas aqui e ali, como por exemplo a derrota de 4-2 para o time do FC Tokyo, a derrota de 3-2 para o Shimizu, mas é uma equipe que está tentando trabalhar um pouco mais essa parte defensiva. Então assim, se o Marinos voltar a continuar vencendo, né, não voltar, mas continuar vencendo e voltar a ter uma defesa um pouco mais sólida, como foi o final da temporada passada, talvez o Marinos possa até ganhar alguns jogos de 1-0, porque é inevitável o FC Tokyo uma hora acabar vacilando, né? Acabou vencendo na rodada passada o confronto direto entre o primeiro e o segundo colocado, mas eu ainda acho que é muito cedo para o Marinos jogar a toalha, ainda está em segundo, a diferença é de 6 pontos, então tem muita coisa pela frente, e até a próxima rodada é até uma boa possibilidade do Marinos continuar vencendo, porque joga contra o time do Urawa, né? O time do Urawa, que a gente sabe que é uma equipe que não vem mantendo um padrão alto em todos os jogos. O Marinos já tem esse padrão nessa temporada, sai de uma vitória contra o Oita, que também é uma das equipes que está lutando pelo campeonato, e, né, contra o Urawa, jogando em casa, a gente imagina que nesse momento o time do Marinos é mais favorito do que o time do Urawa Reds, apesar do time do Urawa ser muito grande e muito perigoso. Pela parte do Oita, né, Elias, essa derrota, na minha opinião, talvez faça até falta, né, cara? Que se tivesse vencido, estaria muito ao terceiro colocado, né? Então a Tartaruguinha tem que voltar a vencer o quanto antes, porque não pode deixar que os jogadores, que as outras equipes disparem muito, principalmente o time do Frontale, que é nesse momento a equipe a ser batida pelo Oita para conseguir a terceira vaga para a CL.
Agora é claro, né, quem ficou muito feliz com esse resultado foi o Sapporo, né, que não viu o Oita disparar muito. E na próxima partida, Elias, né, vai ter o confronto direto, né, Oita versus Sapporo, né, o jogo em Oita. Então, um jogo interessante de assistir, até para ver qual que é a real diferença entre o Oita e o Sapporo, né, equipes tão parecidas e tão distintas ao mesmo tempo. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Thiagão, você tá feliz nessa rodada, né? Eu tô cegado. O Thiagão tá feliz principalmente porque um dos jogadores preferidos dele marcou, né? Chuck, o boneco assassino japonês. Verdade. Kitagawa finalmente fez o golzinho dele, hein? Vitória dos times em casa, 2-1. Gol do Kitagawa no oportunismo, né? Recebeu a bola limpa ali pelo Douglas e manteve no cantinho. Teve chance de fazer mais 2 gols. No fim do primeiro tempo, sozinho, ele chutou para fora. No segundo tempo, ele desperdiçou outra chance também. Esperto foi o Davi Villa, que recebeu um belo lançamento do Furuhashi. Driblou o Nishibe com 300 anos de idade jogando ali na meta dos times, né? Se eu não me engano, ele tá com 38 agora. Olha, se fosse o Nishibe dos velhos tempos, ele levaria o gol também, não, brincadeira. O Nishibe não teve reflexo suficiente, o Davi Villa comeu ele com farinha, né? Tirou fácil e fez o gol de empate. Mas o Douglas, depois do lateral monstro, né? Lançamento lá dentro da área, ele foi lá e fez o golzinho da vitória do Shimizu, 2-1. E o Kobe, mais uma vez, deixando a desejar, Thiagão. Pois é, o nosso grande boneco do mal fazendo gol me volta as esperanças de tentar ver o Kitagawa com certeza na seleção junto com o Nagai. Então são jogadores, na minha opinião, principalmente o Nagai, estão pedindo passagem para ter novas chances melhores. Então o Kitagawa, eu sempre falo, né, alguns jogadores eles bateram tanto na tecla, então acho que o Kitagawa merece um pouco mais de paciência. Nesse jogo o Shimizu foi malandro, cara, porque o time do Kobe mostra que sabe jogar muito bem contra equipes que jogam muito no ataque, né? O Kobe sabe jogar muito bem no contra-ataque, sabe muito bem matar o jogo. Isso até pelo resultado de 5-3 no Nagoya na rodada passada. Nesse jogo, o Kobe começa pressionando muito mais e o Shimizu começa a jogar o quê? No contra-ataque do Viseu Kobe, né? E aí começa a fazer o quê? Começa a aparecer os erros defensivos que o time do Kobe tem por não ser uma equipe pensada muito na defesa, né? Uma equipe muito pensada no meio campo à frente, com o Davi Villa, Iniesta, né? Furuhashi, entre outros. E até o Everton também é um jogador também muito ofensivo e tudo mais. Então o Shimizu venceu o Kobe jogando teoricamente no mesmo estratégia que o Kobe contra o time do Nagoya. Então isso é bem interessante. O Shimizu não é toda essa equipe, não é uma grande equipe. Tem alguns jogadores que sinceramente eu nem sei se seriam titulares em qualquer equipe da J1. Então assim, o time do Shimizu tem peças interessantes, mas ainda em algumas posições parece que é meio recatado, assim, sabe? Falta um pouco de brilho. Mas nesse jogo, o Shimizu fez certinho, o Douglas jogou muito bem, o Kitagawa jogou muito bem, o Davi Villa teve um lance excepcional ali, que acabou girando na frente dos zagueiros, quase faz um baita golaço, e que ele é o artilheiro já, né? Isolado do time do Viseu Kobe, com tanto pouco tempo ainda de equipe, mostrando que o espanhol ainda joga muita bola. Mas, né, não é um homem só que resolve o jogo. Até por isso que eu acho que o Viseu Kobe perde muito. Às vezes depende muito de certos jogadores, como eu falei anteriormente. Então eu acho que isso é algo que esse novo treinador alemão tende a, pelo menos, tentar, né, resolver. Pelo caso do Viseu Kobe, um bom resultado. A equipe respira, mas ainda com aquele certo receio, né, de voltar a brincar com o rebaixamento. Então o Shimizu sabe que essa vitória é importante. O próximo jogo joga contra o Gamba, que é uma equipe que está no desespero, e o Gamba jogando em casa é um pouco perigoso, mas o time do Shimizu sabe jogar muito bem com pressão. E contra isso, e o time do Viseu Kobe joga contra o Shonan, tem tudo para vencer também, é uma equipe melhor no papel, então acredito que vai ser partidas interessantes também assistir. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, deixa eu passar para a galerinha aqui como ficou a classificação no momento, artilharia e tudo mais, e daí nós falamos rapidinho das transferências, umas transferências bem legais. O líder atual, o FC Tokyo,
tem 39 pontinhos, seguido de Marinos em segundo com 33 e o Frontale 32, fechando aí a zona da ACL. Lembrando que temos times bem pertinhos, no caso o Kashima em quarto 31, 8 em quinto com 29 e o Sapporo também beliscando uma vaguinha na ACL com 28 pontinhos. A parte de baixo da tabela tá bem concorrida, galerinha. Ó, o Júbilo é o lanterna com 14 pontos lá atrás. Aí temos o Matsumoto em 17º com 17, Sagan em 16º com 17 também. Lembrando que o 16º colocado enfrenta o campeão no playoff da J2, né, para ver se o time ficar na primeira divisão ou cai, ou se o time da J2 sobe, né? Então, esquema bem bizarraço aí da nossa querida J-League. Em 15º temos o nosso querido Belmari com 20 pontinhos, mesma pontuação do Gamba em 14º, Viseu Kobe em 13º com 21. São os times que estão mais ameaçados aí pelo rebaixamento. A artilharia no momento é do Diego Oliveira do Tóquio com 10, coladinho com ele o Vila, né, do Kobe com 10 também, Edgar Júnior do Marinos com 9, Douglas do Shimizu com 8 e o Fujimoto do Oita com 8 golzinhos também, para tristeza do nosso querido Thiago Henrique Cruz, que não é o Fujimoto original, o Fujimoto fake. Que tá jogando melhor que o original, já faz praticamente quase toda a temporada, né? É tipo o Yukimoto jogando mais que o Muto original. É tipo isso, exatamente. Foi uma boa maneira de relembrar um jogador que já foi fake e depois acabou jogando melhor do que o original. Tá certo, Tiagão. Bom, Tiagão, o que você traz aí de novidades do Mercadão do Japão, hein? Beleza, cara, vamos lá. Mudou algumas coisas durante esse período de Copa América. A gente sabe da mudança do Kubo, né, pro Real Madrid B, né, pro Castilha, vai jogar lá, se não me engano, 2 temporadas, mas tem tudo para não fazer tudo isso. A gente sabe da mudança da Kajima também pra equipe do Porto, Daniel Schmidt, como Elias falou, e, né, outros jogadores que se despediram dos times japoneses, né, foi o John Amano, né, que está mudando, né, foi jogar agora no SKC Lokeren lá da Bélgica, né? O Elias vai falar também depois, que agora a Bélgica é um novo celeiro de jogadores japoneses. Outro jogador também, Elias, que mudou de equipe, se despediu, né? Foi o Kokianzai, que saiu do Kashima e foi para o Portimonense, né? O Kokianzai, que lateral esquerdo que não agradou a todos, uma parte da torcida gostava, outra parte da torcida meio que torcia o nariz, é um jogador que também teve altos e baixos, o time do Kashima acabou fazendo a sua transferência. Eu vou falar aqui agora, Elias, os jogadores que eu acho um pouco mais interessantes. Se eu esqueci algum ou pular algum que você acha relevante, por favor, pode estar me corrigindo. O time do Sagantoso, né, que está em busca de jogadores novos aí, trouxe o Karko Burkic, um jogador da Croácia que estava sem time, não conheço. O Ipei Shinozuka saiu do Marinos e foi para o Omiya na segunda divisão, né? O Shinozuka não tinha espaço no time do Marinos. O time do Shimizu se despede do seu zagueiro central, o Anderson, que teve seu empréstimo finalizado com o Atlético Paranaense. O Giamano, como falei. O Nishimura saiu do Shimizu para jogar no Okayama, né? Também jogador que não tinha muito espaço. O time do Shinobel Mari trouxe para o Japão um jogador que estava jogando lá na 4ª divisão do campeonato alemão, que é o Ko Sawada, um jogador também que eu desconheço, de 27 anos. O time do Sendai, já que sabendo que o seu goleiro ia sair, trouxe um goleiro da Polônia de 27 anos, o Jakob Slowik, né, que também estava jogando lá na Polônia, um goleiro de 27 anos, aparentemente muito bom. O Kosuke Ota, né, saiu do FC Tokyo, foi para o Nagoya, né, tipo, uma pena, né, ver o Ota, que foi um goleiro, um lateral esquerdo que até teve um pequeno destaquezinho na seleção por momento, agora sendo utilizada como média de troca. O time do Gamba emprestou o lateral Jaisuke O para o FC Tokyo, né, um empréstimo que eu entendi muito bem. O time do Gamba não tem tantas peças de reposição e empresta um lateral que teoricamente é um cara de 29 anos que é jogador de seleção, né, também não entendi. O time do Shonan trouxe um jogador que está jogando no Leverkusen Sub-19, né, o nome dele é Ormet Tokati, é um jogador que é meio turco, meio alemão, um jogador novo de ataque, um nome interessante. O Sendai trouxe o Diego Acosta, jogador brasileiro que estava jogando lá nos Emirados Árabes.
O menino Sekine volta para o time do Ural Reds, né? Então agora a gente já fala dos que saíram e voltaram, né? O Sekine que infelizmente não deu muito certo, estava jogando na terceira divisão do campeonato alemão, sendo emprestado para um time ou outro, acabou não funcionando. O Takashi Usami sai do Hamburgo e volta para o Gamba, né? Então esses eram os assuntos que estavam aparecendo durante a Copa América, do Usami treinando no CT do Gamba e tudo mais. Agora meio que oficializou o seu retorno. Um outro jogador que estava quase chegando, mas tem uns embrólios para resolver, é o Ideguchi. Talvez não venha, mas tem o time do Gamba gostaria de contar com ele, né? Então agora conta com o Sami, talvez conte talvez com a volta do Ideguchi. E outro jogador também que se despediu do Japão, Elias, é o Sugawara, né? Que saiu do Nagoya Grampus, bom lateral direito, foi jogar no AZ lá na Alemanha. E estes, e também tem na Holanda, muito obrigado pela correção, e também o Izumi Sawa também, que estava jogando lá no time da Polônia e agora veio para o Marinos, ou seja, o Marinos perde de um mano, mas ganha um outro jogador interessante, que agora tem rodagem internacional. Esses, na minha opinião, foram os destaques, além do Caio César, brasileiro, que estava jogando no time do Frontale, sem muito espaço, foi emprestado para o Vivari Nagasaki da segunda divisão. Beleza, Thiagão, bom destrinchando aí o que eu posso comentar de tudo por cima. Começando pelo nosso querido Usami, mais uma vez, volta o cão arrependido, né? Filho pródigo. Uhum. Mais uma vez o Usami que, olha, eu já cansei dessa ponte aérea de Alemanha e Japão, do Usami. Talvez seja uma ponte aérea incansável, não duvido que ele volte a jogar de novo. Enfim, não tem muito o que dizer. Tô satisfeito com o Izumi Sawa, indo para a equipe do Marinos. Eu acho o Izumi Sawa, eu sou muito fã do Izumi Sawa, né? Acho ele mais jogador que o próprio Amano, né? Então a equipe não vai sentir tanta falta desse jogador que saiu. O Izumi Sawa pode supri-lo muito bem. Quanto ao Wanderson que você comentou, houve na verdade foi uma quebra meio que uma quebra de contrato. Porque o Atlético Paranaense foi esperto. Ele esperou acabar o empréstimo do jogador para a equipe do Shimizu, para não ter que pagar nenhuma multa. E o que ele fez? O Anderson, em vez de voltar para Curitiba, foi direto para Salvador. E o Bahia comprou o jogador, né? Então foi uma tática de empresário aí, para não ter multas pesadas. Enfim, só um adendo aí. Continuando a falar, Daniel Schmidt saiu da equipe do Sendai para jogar no futebol belga, né, no berço aí do futebol japonês, que tem sido o santo graal, né, Thiagão, do jogador japonês. Lembrando que ele foi para o Centruden, né, Centruden que é um clube conhecido por acolher jogadores japoneses. Já tivemos aí nomes como o Wataru Endo, tá lá. O Kinoshita tá lá também, né, Thiagão? Então... Tomiyasu também tava lá, não tava? Então, o Tomiyasu tava lá até o fim da temporada. Ele que... A gente chegou até a dizer que nós demos o furo de reportagem, que o Tomiyasu ainda não tava 100% assinado com a equipe do Bolonha, da Itália. Mas eu vi uma notícia que ele já tava lá na Itália, já tava para assinar com os caras. Inclusive foi na gravação passada, né, Thiagão, que nós perdemos. E realmente ele assinou, era para ser o nosso gancho. Agora ninguém vai acreditar nessa nossa história, né? Mas enfim, Tomiyasu saiu do Centruden e agora tá no Bolonha. E um outro jogador japonês que atua lá é o Yuta Koike, né? Então ele vai estar bem encaminhado aí, o nosso querido goleiro Daniel Schmidt, porque tem muitos jogadores japoneses atuando por lá. Continuando falando das transferências, eu até quero que você comente algumas coisas daqui a pouco do Ideguchi, né? Que tem os perrengues que você tá por dentro e por que ele não tá podendo ir assim de mão beijada para a equipe do Gamba. Você vai comentar daqui a pouco. O Jakub Slovic, que vem pro lugar do Daniel Schmidt, é um bom goleiro. Eu gosto dele. É um goleiro bem seguro. Tem uma idade boa, né? Tem 27 anos. E pode render muitos frutos para a equipe do Sendai.
fiquei até aliviado porque se especulou muito o goleiro Wilson do Curitiba aí para substituir o Daniel Schmidt na equipe do Sendai, mas eles preferiram optar pelo goleiro polonês. Agora, duas transferências que me chamaram muito a atenção foi a ida do Edjesuk, né, para a equipe do FC Togo por empréstimo. O Gamba, com vários problemas defensivos, vai lá e empresta um lateral direito para o FC Togo, que é o líder do campeonato, né? Um negócio muito esquisito que realmente fiquei sem entender. Tudo bem que ele não estava tendo uma sequência tão grande assim na equipe do Gamba, mas ele é um jogador importante para o elenco. E uma transferência que eu fiquei até pasmo que aconteceu foi a transferência do Kosuke Ota para o Nagoya Grampus, né? O Kosuke Ota, que é um jogador do Toco de carteirinha, né, Thiagão? E se transferiu para a equipe do Nagoya, talvez dê certo. Ota, que foi até convocado muitas vezes às pressas aí para lateral da seleção japonesa, né? Mesmo fazendo parte dos renegados espectros de Hades, né, Thiagão? Que às vezes são convocados para a seleção. Foi uma transferência que eu fiquei admirado. Não achei que o Toco ia abrir mão do jogador que foi tão importante nesses últimos anos. Pois é, né? Então você vê que como as coisas mudam e às vezes até muito rápido, né? Na questão de jogadores, né? O Kosuke Ota com certeza não entendo como ele não consegue ser titular numa equipe que teoricamente hoje é líder do campeonato e tudo mais, assim, como eu também não entendo a diretoria do Gamba. Você falou sobre o Deguchi, né? E a situação do Deguchi é mais ou menos assim, né, Elias? O Leeds United não tem intenção nenhuma de utilizar ele, só que assim, foi investido uma grana alta. Tanto que agora eu não vou ter essa lista aqui, eu preciso achar, vou trazer no próximo programa que eu tinha visto os 10 jogadores japoneses mais valiosos. Né? O líder, obviamente, o jogador japonês mais valioso nesse momento é o Nakajima, né? Em torno de 25 milhões de euros é o que é o valor dele. E o Ideguchi, aliás, por incrível que pareça, se eu não me engano, ele está entre o quarto e o sexto colocado, porque ele tem o valor de mercado dele é em torno de 700 mil 700 mil euros. Isso é muita grana. Então, contanto, o Leeds United falou assim: ó, Gamba, se você quiser o jogador, a gente até pode negociar ali com vocês novamente. É claro que aqueles crimes de fatia, né? Negocia você, 50%, 50% é nosso, não sei o que, não sei o que. Só acontece, o Leeds quer no Ideguchi o mesmo valor do que ele saiu do Japão, que eles compraram. E obviamente o Gamba não tem toda essa grana, não quer investir essa grana no Ideguchi. Então acontece, o Leeds pretende continuar emprestando o jogador para outras equipes, porque teoricamente ele não tem interesse alguma, né? Então emprestou o cara para o time da segunda divisão do campeonato espanhol, depois emprestou para um time de terceira ou quarta divisão do campeonato alemão. Então assim, é um cara que não vai ter espaço, né, no Leeds United, que sinceramente nem é lá grandes coisas, e a equipe do Leeds vai tentar fazer dinheiro com ele de alguma maneira, né? Então emprestando para uma equipe e outra até achar uma equipe que se interessa em pagar pelo menos 90% daquilo que foi investido. No caso do Gamba, falou assim, ó, se vocês venderem ele pra gente com pelo menos em torno de 300, 400, a gente até compra, né? Mas 700 mil, que é o valor de mercado dele, pro time do Gamba, isso é um pouco fora dos valores que a equipe pode. E infelizmente, quem sofre com isso é o próprio jogador, né? Que foi pra Europa aí com um sonho de talvez usar o time inglês como um trampolim para uma equipe maior e viu tudo isso ir por água abaixo, né? Então agora ele não pode jogar, fez um treinamento durante algumas semanas no CT do Gamba Osaka, reviu os jogadores, surgiu aquela expectativa de talvez poder contar com ele no Gamba, mas a realidade é que o Deguchi agora é fatiado em vários pedaços para vários empresários, vários times, e infelizmente agora ele tá aí nesse imbróglio sem saber o que vai ser do seu futuro. Tristeza, né? Que tristeza. Bom, Thiagão, bora pra J2? Bora lá. A J2, que está bem adiantado da J1, está na 21ª rodada, e tivemos os seguintes resultados. O Ryukyu meteu 3-0 no Totig, a Avispa perdeu em casa por GIF por 3-1, Alberex 2, o 1-1 no grande clássico da rodada,
O Verde perdeu em casa para o Yokohama FC por 3-2. O Kyoto meteu 1-0 no Nagasaki. Tokushima 1, Jeff também 1. Reysol 4, Kofu 2. Suegen 2, Mito 2. Fadiano 2, Kagoshima 1. Renofa 3, Matida 0. No clássico dos alternativos, né, Tiagão? E Ehime e Montedio ficaram no 0-0, né? Dá pra dizer que a equipe do Montedio tropeçou fora de casa, né? Que era o franco favorito aí a pelo menos ganhar de 1-0. Devido a esse empate, o time tá na primeira colocação com 40 pontos, mas agora só tá a 3 pontinhos do Kyoto, que é o segundo com 37, hein? Pois é, essa vantagem, né, do Montedio de 3 pontos pode cair na próxima rodada, né? Já a próxima rodada é luta direta aí pela colocação, né? Montedio versus Kyoto, né? Então o Montedio Yamagata vai jogar em casa, mas o time do Kyoto fica feliz com esse tropeço nessa última partida que pode agora ir para frente. O time do Montedio, que é a melhor defesa do campeonato, tomou apenas 13 gols, né? Vem de um empate e uma derrota, e agora vai fazer tudo para voltar a vencer, porque a equipe do Montedio não quer deixar escapar a possibilidade de poder estar subindo direto, né? Mas é claro que a J2, muita coisa para acontecer, e a parte negativa desse resumo grande da J2 é que o Ryukyu realmente perdeu forças, né? Apesar da vitória dessa rodada, como até mesmo você disse, né? Alguns renomados atrás falando sobre J-League, que talvez o Ryukyu não teria gás, né, para se manter lá em cima, né? E aí eu pergunto pra você, Nelias, será que o Mito é o próximo a perder esse gás? Provavelmente, Tiagão. O Mito é um time bem modesto, já tá despencando, né? Chegou a figurar na segunda colocação do campeonato. Já não ganha 4 rodadas, né? Caiu pra 4ª posição. É um forte candidato aí a despencar cada vez mais, né? Infelizmente a J2 tem essa, né? Um campeonato longo que não perdoa, né? Quando as equipes quiserem subir direto, tem que manter um ritmo muito elevado. Tem que mesmo. Bom, Tiagão, deixa eu passar a tabela completa. Como eu citei, os 2 primeiros sobem a primeira divisão, né? No caso, o Montedio com 40 e o Kyoto com 37 estariam nesse momento subindo. Aí do terceiro ao sexto tem a famosa zona do agrião, do playoff, né? Tá em terceiro o Reysol com 37, em quarto o Mito com 36, mesma pontuação do Mi em quinto, e o Kofu em sexto com 33. Aí tem o pessoal que tá bem pertinho, né? O Tsuegen Kanazawa em sétimo com 31, é o povo do 31, ó. Kanazawa, Nagasaki, Tokushima e Fadio Nokayama até a 10ª colocação em 31. E lá embaixo, em 11º, o Albirex com 29. A parte de baixo da tabela tá a seguinte. Em 21º, o Avispinha Fukuoka. Olha o Avispa passando aperto, rapaz. 17 pontinhos em 21º. Na lanterninha, o Gifu com 15 pontinhos. O Gifu que tava numa má fase, né, Tiagão? E venceu aí nessa última rodada para dar aquele famoso alívio. Mas a equipe do Gifu, para você ter uma ideia, e venceu o Avispa, né? Venceu fora de casa o Avispa por 3-1, concorrente direto. O Avispa podia perder para qualquer um, menos por Gifu, né? Então a coisa tá bem feia. O Gifu tava 1, 2, 3, deixa eu terminar de contar, 4, 5, 6, 7, 8 jogos e 8 derrotas consecutivas. Caraca. A última vitória do Gifu tinha sido para cima do Ryukyu no dia 5 de maio, né? 2-1 em casa, e depois foram 8 derrotas consecutivas até vencer fora a equipe do Avispinha por 3-1. Lembrando que o Gifu já havia sido eliminado na Copa do Imperador pelo Kofu, jogando fora de casa, e parece que a coisa tá melhorando pro time, né? Lembrando que na próxima rodada o Gifu enfrenta o Jeff United e tem chance aí de vencer mais uma vez, que convenhamos, né? O Jeff United não tá assustando mais ninguém, hein? Ultimamente. E já o Avispa, na próxima rodada, o Avispinha vai enfrentar... Bugou aqui o computador. Vai enfrentar o Matida Zelbe fora de casa.
Então tem chance do Avispa terminar aí a 22ª rodada na lanterna, hein? Caramba, do jeito que você disse, realmente é complicado, né? É claro, né, que em campo tudo pode acontecer, mas assim, o prognóstico dessas duas equipes realmente é péssimo, né? 2019. O Gifo já tá horrível desde a temporada passada, né? Agora o Avispa parece que tá indo pro mesmo buraco. E o Gifo é um time que sempre dá um jeito de escapar, né? Vamos ver de onde vai tirar o que ele que vai tirar a cartona em 2019, porque 2018 já foi um milagre, né? Quero ver agora em 2019. E a situação do Gifo tá parecida com a do Cross Kumamoto no passado. Bem isso mesmo. Bom, galerinha, deixa eu passar aqui rapidinho artilharia. Temos o Suzuki do Ryukyu com 14 gols, o Lee Yong-jae do Fadiano com 12, o Goya do Nagasaki com 11 e o queridão do Thiagão, né? Abdulayab do Yokohama FC com 11 golzinhos também. Abdulayab que já figura entre artilharia desde 2017, né, Thiagão? Tá sempre ali fazendo seus golzinhos e é um cara importante nesse elenco do Yokohama FC que por pouco não subiu ano passado, infelizmente, mas tá aí, né? Conseguiu manter aí esse bom jogador, né? Realmente, pelo menos na J2, ele é bem goleador, né? Inclusive, naquela goleada na rodada passada contra o Fadiano, ele chegou a anotar 2 gols na partida e também nessa rodada marcou o seu golzinho. A equipe do Yokohama é assim, né? Se não é o Layab que faz gol, é o Tashiro Fake que fez, né? Só que ultimamente os dois têm feito gol. Pois é assim, tá tudo em aberto na J2, né? A vantagem do Monte ainda é muito grande comparado ao pessoal que estava lá na quarta, quinta, sexta posição, mas pelo menos até o 10º colocado todo mundo tem chances matemáticas, mas a gente sabe que na prática, a gente sabe que sempre vai ter apenas 5, 6 equipes no máximo que vão lutar diretamente pelo título, né? Até porque a vaga pelo playoff tá ficando cada vez mais entre aquela mesma turma, né? Então, é sempre o básico. Uhum. Tiagão, bora pro melhor campeonato de todos? Bora lá. Galerinha, tivemos uma rodada muito legal da J3. Foram jogos muito legais. Eu quero dar destaque pro grande clássico da rodada, que foi entre Roasu Kumamoto e Yokohama Sport. O Yokohama Sport jogou em casa, foi um jogo muito bacana. Eu quero dar ênfase nessa partida porque houve aí 2 golaços nessa partida, né? Primeiro, o gol de abertura do Takase, do Roasu Kumamoto, que na verdade o bichinho tentou cruzar, né? Ele tentou cruzar, mas por uma felicidade ele cruzou e chutou ao mesmo tempo. A bola enganou o nosso querido goleiro Tani e entrou, né? Ainda no primeiro tempo o Shin foi lá e empatou a partida para a equipe do Yokohama. E o Nishiyama fez o gol da virada numa trivela que, olha, eu só vi o Tsubasa dar uma trivela dessa, hein? É uma trivela que entrou na gaveta ali do Yamamoto. O Yamamoto nem viu a cor da bola, porque foi um chute maravilhoso do nosso querido jogador aí do Yokohama, né? O Nishiyama fez o golzinho e o Suzuki foi lá e empatou no finalzinho, tudo igual 1-1. O detalhe é que esse Yamamoto é aquele Yamamoto mesmo que vocês estão pensando, galera. O ex-goleiro do Shimizu, o ex-goleiro do Vissel Kobe. Inclusive o Yamamoto, eu tenho aquele jogo do Aoki Samurai 2010, Tiagão. Tem ele lá, né? Tem. É um dos goleiros que dá pra convocar. Caraca, olha aí. E mais um dos dinossauros da J-League, aí, um dos poucos que ainda estão em atividade, que ainda continuam conseguindo ser titulares nas equipes, né? A J3 que ainda, claro, né? São apenas são 15 partidas, tem muita coisa para acontecer ainda, mas é uma equipe que é um campeonato que tá se ficando ali, pelo menos assim, na minha opinião, muito ali entre o Kumamoto e o Giravans, que são duas equipes que são muito melhores taticamente do que as outras, né? A gente sabe que na prática as coisas podem ser diferentes, mas pelo menos na teoria, a gente vendo como o Giravans e como o Kumamoto se
se portam em campo, a gente percebe que também são duas equipes muito diferenciadas com os demais, né? Então acho que vai ser mesmo mais ou menos esse tom do campeonato, a diferença de pontos entre eles, primeiro e segundo, apenas de 1 ponto. Talvez ali o Kamata Sanuki possa até uma hora tentar beliscar uma coisa em outra, mas eu, sinceramente eu acho um pouco difícil. E uma coisa legal, apesar, né, de a gente ver de eu ver o Perseu Nagano em último colocado, é ver que o Van Hauri Hachinori, pelo menos na sua estreia, tá brincando ali na 13ª posição, já chegou a ser 12º, perdeu 2 seguidas, mas é uma equipe que tá aos poucos entendendo o que é a J3, né? Uma hora chega lá, né, Tiagão? Passando todos os resultados, o Tokyo B empatou em casa com o Kataera Toyama, Sagamihara ganhou de 1-0 do Fangrauri, né? O Giravans e parceiro ficaram 2-2, o Kamatabaré perdeu em casa para o Cereço B por 3-2, Gainari 2, Azul Claro 1, Blauwitz e Fujieda ficaram 0-0, Gamba Osaka B 1, Grula Morioka 2 e o Zaspa ganhou em casa do Fukushima United pelo placar de 2-0, Thiagão. Olha, e a gente ainda vê o Sub-23 por aí, até fazendo um bom campeonato nesse momento, ele na 6ª e 7ª colocação, e tem as conversas que estão começando a pipocar aí no site japoneses, falando que nós podemos ter uma reformulação na J3 até 2023, com um campeonato talvez com um sistema de rebaixamento, mas um campeonato 100% com equipes, sem as equipes sub-23, o que seria o primeiro passo, né, para a J3 até se tornar um campeonato com valor de mercado maior e tudo mais. Então começa a ter essa conversa que talvez até 2023 a J-League que nós estamos vendo hoje na 3ª divisão seja completamente diferente, seja muito mais profissional e tenha talvez a nossa querida, né, e tão sonhada sistema de rebaixamento para as equipes da JFL. Isso é muito interessante, né? Espero mesmo, e uma equipe que vai estar torcendo para que isso não aconteça esse ano é o parceiro Nagano, que com certeza você vai ter que fazer toda uma temporada de recuperação, porque até esse momento ele e o Fukushima United, que no ano passado até meio que chegou a incomodar um pouco o começo a ponta da tabela nesse ano, né? Ele e o parceiro Nagano, que desde 2016 ou 2017, que 2017 provavelmente, que talvez lutou um pouco ali pro campeonato junto com o Renovo, mas infelizmente hoje a realidade é bem diferente de 2 anos atrás. Bem complicado mesmo. Tiagão, umas perguntas que eu quero fazer aí pra você sobre a J3, que tem acontecido umas coisas bem interessantes com as equipes B, né? Uma coisa bem legal que eu notei é que a equipe do Tokyo B tem convocado e tem feito jogar o Kim Sun-min, né, com o talento aí do futebol norte-coreano, tem só 18 anos, tem entrado no segundo tempo, tem pego um ritmo, é um cara que eu boto muita fé, e pode ser que renda bons frutos no futebol da Coreia do Norte. Tem o tailandês Suksmi, né, que também veio fazer a famosa ponte, né, famoso estágio aí no futebol japonês e tailandês. Ele é que era do Bangkok United, tem só também os seus 21 aninhos, pode ser que estreie ainda esse ano na equipe principal do Tokyo, se tudo der certo. Na equipe do Cereço Osaka B, acontece que temos aí outro jogador tailandês, que eu também fez essa ponte, ele que eu não sei nem falar o nome do desgraçado, ele tem 19 anos, é o Tawan Kotsrufo, que também pode ser que seja uma joia. Vamos ver se ele consegue uma maturidade nessa J3, quem sabe chega aí na equipe principal. Agora uma coisa que eu quero perguntar para você, Tiagão, sobre logo esse Cereço, é o Maruoka, né? O Maruoka que inclusive chegou a jogar ao lado do Kagawa no Borussia Dortmund, né? Tem seus 23 anos já. Esse ano não atuou nenhuma vez na equipe principal do Cereço, chegou a ser emprestado para o Renofa Yamaguchi ano passado, jogou também emprestado no FIFA Nagasaki 2017. É um jogador que era uma promessa aí do futebol japonês e pelo jeito não se firmou mesmo nessa equipe do Cereço.
Não sei se eles vão deixá-lo aí no time B mesmo de Cereço, se vão querer emprestar aí para alguma equipe de segundo turno. Só sei que esse sim dá para dizer que é um dos foguetes molhados, né? Pois é, você definiu muito bem, né? Um cara que chegou a atuar junto com o Borussia, junto com o Kagawa e tudo mais, mas depois foi voltando pro Cereço, e aí foi para um, foi para outro. Mas de forma geral, cara, você vê, né? Você vê alguns jogadores tailandeses e até o norte-coreano chegando para jogar nessas equipes de base e fazendo campeonatos até honestos, né, na medida do possível. E você vê alguns jogadores que obviamente tem dedo de empresário, que tem muita expectativa, e esses jogadores eles fazem assim, fazem 3 jogos no Sub-23 e aí depois empresta para um time. Aí volta depois de 6 meses, volta para a equipe base, faz o banco da equipe principal, então fica, sabe, nesse vai e vem. Então assim, até por ser meio bagunçado esse esquema de essas regras, né, dessas equipes que jogam, né, o Sub-23 na J3, dá a intenção que isso pelo menos tem que ser um pouco mais padronizado. Se o cara é Sub-23, então ele deveria ser afirmado para jogar o Sub-23. Como não tem essa regra, né, alguns jogadores, por exemplo, esse jogador do Cereço específico, ele tem essa possibilidade de ficar meio que flutuando na equipe principal, ou empréstimo, ou nessa equipe da J3. Mas essas coisas tendem a modificar. O que as equipes estão fazendo com os jogadores tailandeses, que fazem pontes, ou jogadores estrangeiros, como também é o caso do norte-coreano, eu acho que é um pouco mais correto, né? Eles estão jogando simplesmente esses campeonatos, dificilmente esses jogadores vão ter chance para jogar as equipes principais, então eles estão ali meio que firmados com as equipes sub-23 até o final do campeonato. Isso é bom porque eles vão pegando experiência, né? Agora você pega o garoto que já tem uma pressão grande de jogar na equipe principal, não consegue, é emprestado por Renofa, não dá certo, volta pro sub-23, volta pro banco do Cereço principal. Então, sabe, esse desgaste do jogador, sinceramente, eu não sei até que ponto isso é positivo pra mente do cara, né? Porque ele não tá jogando, né? E aí, quando ele consegue engrenar 5, 6 joguinhos com a equipe sub-23, ele automaticamente sobe pra game principal e fica no banco. Então, sabe, é um esquema de gangorra meio que até injusto com o garoto de 21, 23 anos, né? Então, eu espero que tenha frutos positivos para as equipes principais, mas com certeza essa forçação de barra eu particularmente não vejo com bons olhos. Agora uma coisa que eu quero perguntar, você é tão perito do Gamba Osaka, né? E esse Davi Conte aí, né? Ele veio, é um jogador espanhol, veio do futebol europeu, mas ele só é utilizado justamente na J3 e na copinha, né? Na copinha bolachinha. Pra que trazer um cara? Pra que trazer um cara, dar o trabalho dele vir lá da Espanha pra jogar em time B e jogar em time reserva em copinha, né? Então, cara, pra você ver como que é, né? Esses jogadores normalmente, como os jogadores estrangeiros, alguns deles eles vêm realmente com essa promessa de talvez ser um garoto novo que possa despontar, e se tiver venda, o time do Gamba pode ter uma fatia do mercado por ser meio que o time que revelou ele, entendeu, pro mercado internacional maior, um outro mercado um pouco mais abrangente. Mas o que eu acho, sinceramente, que aconteceu neste caso, opinião minha, que eu acho que o Gamba trouxe esse garoto para tentar lapidar ele, para ver se ele se encaixaria no futebol japonês, entendeu? Porque os jogadores estrangeiros, a maioria deles reclama muito do sistema de horário de jogos, fala que não se adapta ao clima, não se adapta aos horários. Então eu acho que com esse jogador espanhol, né, esse garoto aí, ele veio talvez para tentar fazer meio que um estágio de 6 meses para ver se adapta. E se adapta, talvez um contrato maior pode rolar. Ou pode ser isso, ou pode ser simplesmente uma aposta que não tem que veio a custo zero pro Gamba, veio com um custo meio que irrisório, a equipe da Espanha paga a metade do salário e assim por diante, apenas para fazer do Gamba uma ponte para esse garoto voltar para a Espanha com um pouco mais de experiência. Então, 2 ou 1. Eu acredito que seja mais um esquema de experiência para ver se ele se adapta ao Japão, para aí sim ele fazer um contrato. Agora eu falo para você, mesmo se fazer um contrato e ele fosse para a equipe principal,
sinceramente, pelo pouco que eu vi, não é lá grandes coisas. Não vai resolver os problemas do Gamba. Não é esse o jogador que vai resolver os problemas do Gamba em 2019. Muito menos em 2020. Também acho, né? Ainda mais... Vai entender, né? Tem coisas que a gente só fala assim, vai entender, né? Os caras estão arriscando, né? Mas muitas vezes... É por isso que é engraçado, né? A gente acha que no futebol muitas das coisas que as equipes fazem funcionam, né? Mas na verdade é que essas equipes sub-23 tem muitos jogadores que são ali testados que a gente nem sabe, né? Se a gente pegar hoje, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? A gente vê lá dezenas de garotos que infelizmente nunca vão ter chance nas equipes principais, né? Então, e aí eles começam a ser meio que fatiados para as equipes da segunda e terceira divisão, né? Então acho que na J-League de forma um pouco menor, né? Porque o Sub-23 com um pouco mais de poder aquisitivo são as equipes que tem na J3, mas se fosse um campeonato só de Sub-23, com todas as equipes da J-League com suas equipes Sub-23, a gente poderia ver muito mais esse intercâmbio de jogadores entre essas equipes, né? Como não tem, infelizmente fica meio que a amostra muito fácil as equipes que têm um pouco mais de poder aquisitivo para isso. Maravilha, Tiagão. Antes da gente encerrar o programa, vou passar a classificação aqui que eu fiquei devendo, né? O Kumamoto é o líder com 30 pontos, seguido do Giravanz em segundo com 29. Essas equipes estariam na primeira divisão, porque já jogaram J2, né? São times rodados, então tem a licença para subiriam direto. E a artilharia é do Asakawa do Yokohama Sports com 8 golzinhos, seguido do Kitamura do Kumamoto, do menino Meshino, né? Que a gente faz a piadinha, né, Tiagão? Do Gamba B. E o Takagi do Gamba B também tem 8 golzinhos. Tiagão, mais alguma coisa que você queira dizer aí para encerrarmos? Seria só isso, Elias. Valeu aí pela ajuda. Hoje, essa semana que foi corrida difícil pra gente, a gente teve que gravar 2 vezes o mesmo programa. Peço desculpa para os nossos ouvintes que vai estar ouvindo esse podcast um pouco atrasado, mas a gente promete voltar na próxima rodada sem nenhum tipo de problema e com a gravação no começo da semana sem nenhum problema. Para vocês que estão ouvindo a gente no dia, né, ou antes da rodada 19, a rodada 19 da J-League acontece no dia 13 e no dia 14/7, com jogos nos horários das 7 ou 7h30 da manhã. Procurem na internet e assistam os jogos que melhor vocês acharem melhor. Tem um joguinho às 6 horas da manhã, que é o Matsumoto vs Iwata, o restante é tudo às 7 ou às 7h30. Maravilha, Tiagão, voltamos mais semana que vem. E Hanomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Abraço, tchau! Sayonara!